Vamos aprender sobre comunicação com uma das síndicas pioneiras na sindicatura em Balneário Camboriú. Então fica aí porque hoje está imperdível. Hoje vamos falar sobre a importância da comunicação nos condomínios. A nossa convidada especial é uma das pioneiras da sindicatura aqui em Balneário Camboriú, Érica Farber. Muito bem-vinda, Érica. Obrigada. Falei certo, Farber? Falou corretamente. Pioneirismo aí, cerca de 12 anos, Érica? Isso, já estou trabalhando há 12 anos no mercado aqui de Balneário Camboriú. E antes da gente falar sobre comunicação, é bem bacana a gente conhecer um pouquinho da história da Érica aqui em Balneário, porque assim, acompanhou uma transição, né? Porque os prédios aqui explodiram, tanto na altura quanto na questão de alto padrão, mas conta pra gente, como é que foi essa história da sindicatura? Então, quando eu vim a Balneário Camboriú, que já fazem 13 anos que eu vim residir para cá, eu, na sequência, acabei conhecendo que tinha curso para síndico profissional em Florianópolis. E naquela oportunidade até me chamou bastante atenção, porque eu nem sabia que existia a profissão de síndico profissional. E eu acabei fazendo o curso e no ano seguinte comecei a trabalhar como síndica profissional em Balneário Camboriú. Então era um mercado novo, as pessoas ainda não conheciam muito sobre quem é um síndico profissional, então eles estavam muito acostumados mais com o síndico morador. Mas foi uma época assim que encontrei um pouco de dificuldade para entrar no mercado, sim. E a tua área é direito? Então, minha formação é em Direito, eu sou formada em Direito e advoguei durante 21 anos e como síndico profissional já estou há 12 anos aqui em Balneário Camboriú. 12 anos. E o direito também colabora muito também. Com certeza. O que acontece? O fato de você ter o conhecimento na área do direito me facilita muito quando eu recebo os contratos. Muitas vezes a gente leva para um advogado também fazer a redação. Só que como advogada eu já consigo muitas questões assim já absorver e já dar a continuidade com mais rapidez, né? E assim, e aqui em Balneário Camboriú a gente percebe assim que vem gente de tudo que é lugar, né, do Brasil todo. Balneário Camboriú é a vitrine aí para todo o Brasil. Sim. E como que funciona a comunicação? Porque tem condomínios, pessoas, tem os moradores, tem as pessoas que trabalham contigo. Foi se moldando também? Então, essa questão da comunicação, ela é bem interessante essa tua colocação. O que acontece? Nesses anos todos, o que a gente viu? O mercado ele foi inovando, principalmente a partir do momento que entrou o grupo de WhatsApp em condomínios, ou então o próprio WhatsApp em si, né, ele é uma ferramenta muito boa, então ele favorece em alguns aspectos. Em outros, a gente tem que ter um certo critério. Né? Então, o que acontece? Eu, como síndica profissional, tenho o hábito de não participar do grupo de WhatsApp em condomínio. Eu sempre saliento nas assembleias, quando eles me contratam, de que o condomínio pode ter o seu grupo de WhatsApp e algum representante pode entrar em contato comigo para alguma necessidade que esteja ocorrendo que eu possa dar andamento. O meu método natural de trabalho como síndica é usar o canal de transmissão. Eu procuro sempre fazer um trabalho mais direcionado em que aspecto? Comunicação limpa. Isso implica em que não adianta você fazer um texto muito longo que as pessoas não têm paciência para ler. Então, todo mundo, né? Isso. Então, nas rotinas do dia a dia, eu encaminho informações muito básicas, assim, bem, por exemplo, manutenção de elevador, que era um hábito que muitas vezes os síndicos não tinham. Então, às vezes, um prédio muito alto, o condomínio não sabe que estão fazendo a manutenção dos elevadores. Então, eu informo, está sendo efetuada a manutenção dos elevadores, iniciaram pelo elevador social. Então, a pessoa lê, então o elevador está parado, eu vou usar o elevador de serviços. Entende? Isso é uma forma de comunicação limpa. Então, essa é uma metodologia que eu utilizo. Outra questão também que eu considero bastante importante é a questão que envolve o tratamento com os funcionários também, a comunicação com eles. Ela tem uma importância muito grande da presença do síndico no condomínio, dele estar ali sempre muito aberto a ouvir os funcionários. Porque o que acontece? O síndico ele não está ali na rotina do dia a dia. Então, existe uma necessidade também de ter uma comunicação
entre o síndico e os funcionários. Para quê? Ele muitas vezes atende um condômino que solicitou alguma coisa e ele reporta essas questões para o síndico. Então, eu vejo muito importante a presença do síndico no condomínio, ter esse contato próximo com os funcionários, assim como com os próprios condôminos. Porque o que acontece? Quando o síndico de uma certa forma não vai muito ao condomínio, porque às vezes acontece pela quantidade de atividades que você tem no seu dia a dia, né? Eu tenho essa preocupação de ir com uma certa frequência ao condomínio, porque essa comunicação direta com o condômino, que muitas vezes você está sentado ali no hall de entrada, resolvendo questões do condomínio, e vem um condômino, você conversa, está tudo bem aqui no condomínio, precisa de alguma coisa? Então, essa comunicação, ela também tem um grau de importância, para mim, bastante grande, sabe? E assim, a gente sabe assim que provavelmente as exigências também são grandes, né? Tanto você quanto passando também para os funcionários, né? Mas a gente percebe assim, eu, por exemplo, conheço um zelador há muito tempo, aproveitar e mandar um abraço para o Almir, que ele sempre acompanha a gente, né? E recebe a revista e tira foto, manda pra gente. E ele é inesquecível, ele fala assim, é a Dona Érica, nossa, eu gosto muito da Dona Érica. Então, a gente percebe que por mais que às vezes tenha essa questão de ser exigente, sim, né, tem toda essa questão de transformar o zelador num líder. Com certeza, muito bem colocado isso. Então, o que eu procuro, assim, dentro das minhas rotinas do dia a dia, sempre enaltecer o trabalho dos funcionários. Isso tem um grau de importância, porque o que acontece? O funcionário, quando está ali no seu dia a dia, a rotina é aquele trabalho, aquele mesmo trabalho, vamos dizer assim. Eu vejo como é importante a visita do síndico no condomínio, porque você, na verdade, valoriza o trabalho deles. Você dá atenção para eles. E eles se sentem meio perdidos se você fica muitos dias sem aparecer no prédio. Eu percebo isso. Então, essa necessidade de você estar ali conversando com eles, olha, está precisando de material de limpeza, como é que você está? Existe também a questão pessoal, né, de você também ouvir o funcionário. Às vezes tem algum problema pessoal, problema de saúde. Então, essa comunicação, ela também é importante. Outra questão que eu trabalho bastante você não está ali no condomínio o dia todo. E muitas vezes acontece alguma situação, teve que sair uma meia hora antes, uma hora antes. Tem condomínios em que o zelador sai, a faxineira sai e não avisa o síndico. Então, eu tenho essa autonomia com eles. Eles têm a liberdade, efetivamente, de um momento ou outro, deles sair antes. Olha, Dona Érica, eu tive que sair uma meia hora antes. Comunica. Porque o que acontece? Às vezes, naquele espaço de tempo, aquela meia hora que ele saiu, acontece algum fato no prédio e eu não sabia que ele saiu. Então, fica difícil. Então, essas questões de comunicação, elas realmente são importantes. E elas são constantes também, né? Diariamente. Sempre tem que estar ali falando. Às vezes ela leva um bombonzinho, que eu sei, pro Sim. pessoal. Precisa, né? Um carinho, né? É muito bom. São pessoas que estão ali, né? Servindo da melhor forma possível. E também sempre tem que incentivar eles a estar buscando treinamento. Perfeito. Né? As próprias empresas também acabam ensinando bastante. Eu percebo... eu gostaria de incentivar nos condomínios onde eu tenho funcionários contratados pelo condomínio. Já conversei com alguns conselheiros e alguns condomínios de o condomínio pagar para eles fazer um curso, sabe? Quando é um funcionário que já tem um tempo de casa e que você percebe que ele tem a vontade de crescer, é muito interessante de fazer curso para zeladoria, alguma coisa assim, que melhora no seu trabalho no dia a dia, melhora a sua comunicação. Isso são formas de engrandecer o próprio funcionário e melhora a qualidade dentro do próprio condomínio, né? Do atendimento. Inclusive, o Almir, que a gente comentou, que ele é zelador, o filho dele também é zelador hoje. E foi, que bacana. Atrás e aí tá sempre em treinamento, a gente percebe assim que ele tá bem antenado em tudo. E outra situação também, Érica, que a gente percebe, então assim, quando fala de comunicação, elevador não é a melhor opção? O que você pode citar em relação a isso? Então, o que acontece? Por experiência, eu noto assim que no dia a dia, na rotina das pessoas que usam o elevador, já percebi muitas vezes, você coloca aqueles comunicados dentro do elevador, as pessoas não têm o hábito de ler. O comum de você entrar dentro do elevador é você tá com o celular na mão, tá com um sacola de compra e você nem se apercebe que ali às vezes tem um comunicado importante. Hoje eu vejo assim,
um dos meios de comunicação, ainda o WhatsApp é o meio mais rápido, porque as pessoas elas estão o tempo todo interagindo com o celular. Então, a comunicação via WhatsApp ela é mais rápida, objetiva. E outro fator também que eu considero, outro ponto, quero dizer assim, é a comunicação via e-mail. Ela ainda é uma maneira mais objetiva, mais segura. Então, assim, determinados comunicados, por exemplo, quando você está envolvendo uma reforma no condomínio, né? Se você está reformando, está envolvendo, hoje estaremos fazendo a manutenção da fachada frontal, frente, né, do condomínio. Esse tipo de comunicado eu faço via WhatsApp também, objetivamente, só que a gente procura fazer um e-mail mais geral para os condôminos, passando para eles o cronograma das obras, e isso fica o registro no e-mail. Então, esse comunicado, ele tem como é que eu vou dizer a palavra? Ele fica mais objetivo. E eternizado, né? Isso, não pode dizer depois, porque muitas vezes o que acontece? O síndico não avisou, o síndico não informou. Então, a gente tem esse cuidado, sabe? De passar as informações com bastante clareza, com antecedência dentro do possível, claro, para que não sejam pegos de surpresa. Então, esse cuidado a gente procura ter, né? Muito bom. E a questão também dessa forma de comunicação não precisa ser previsto na convenção, no regimento interno, isso não. É só quando assume o condomínio, decide a forma de... Tá, o que acontece? Essa questão da comunicação, ela é muito pessoal, certo? Eu falo quando sou contratado num condomínio como síndica profissional. Eu já procuro no dia da assembleia informá-los das formas que eu utilizo de comunicação. Então, eu já digo para eles, olha, com todo respeito, o grupo de WhatsApp do condomínio já não irei participar, porque isso traz transtorno ao teu dia a dia, às vezes tem um monte de informações, você não tem tempo para ficar analisando, e acaba, às vezes, se perdendo informações importantes. Então, eu sempre digo, olha, é essa forma que eu trabalho. Então, não tem como você determinar isso dentro de uma convenção, num regimento interno, a forma de comunicação. Porque hoje ela está ampliando, você tem também outros métodos que seria a própria contabilidade, a administradora, elas também têm aplicativos. Hoje tem as empresas que fornecem os serviços de portaria remota, tem empresas que dentro do próprio sistema deles, eles também têm informativo, um canal específico para passar informações. Então, hoje está se ampliando bastante a forma de comunicação. E também tem algumas situações assim que deve ser um desafio também. Condomínios que antes tinham um síndico morador e aí tem um síndico profissional. Aí os moradores têm toda uma linguagem que eles tinham e como que é quando o síndico profissional assume um condomínio assim? Bom, essa colocação é bem interessante. O que acontece? Eu já vivenciei na prática muitas questões de várias formas. Uma delas, que para mim fica muito clara, é quando um condomínio já tem anos um síndico morador e eles vêm e contratam um síndico externo, muitas vezes já existe uma situação peculiar dentro do condomínio, existem conflitos entre o síndico e os moradores, onde o diálogo entre eles já ficou um pouco mais difícil. Aí contrata-se um síndico externo. Ali envolve duas questões. Primeiro, é uma forma, pelo menos eu coloco assim, a gestão no síndico profissional, ela é diferente da gestão num síndico morador. Então, a dinâmica é outra. Então, eu sempre digo, gente, vocês precisam dar um tempo para esse síndico externo, adaptar-se à casa. O que a gente procura fazer? Não chegar e transformando tudo, eu vou tirar a portaria, eu vou tirar a faxineira. Não funciona assim. Nem prometendo também tudo, porque... Não existe essa condição. Então, existe um período de adaptação e uma forma de comunicação onde o síndico externo, ele procura trabalhar de uma forma mais neutra. Então, ele não tem esse envolvimento que normalmente acontece com o síndico morador. Um exemplo, o síndico mora ali no apartamento 301 e o apartamento ao lado 302 tem problema com cachorro, ou outros exemplos de barulho, algo do gênero. Ele não quer se dispor com o vizinho dele, porque é vizinho de porta. E isso muitas vezes acaba criando um atrito muito grande dentro do condomínio. Eu cito esse exemplo, mas tem outros tantos exemplos. Então, a gente sugere nas assembleias, olha, a contratação do síndico profissional, a metodologia de trabalho dele, ela é dinâmica,
A presença é constante, né? A gente procura estar bastante no condomínio e a forma de comunicação ela vai mudar um pouquinho. Ela não é da mesma forma que era um morador. Eles têm essa impressão muito do tete a tete. Ah, aconteceu uma coisa lá na área do lazer, às 10 horas da noite, liga para o síndico. Não importa se é síndico morador ou externo. Isso eu sempre tento mostrar. Inclusive, no dia que eu sou chamada para alguma assembleia, eu sempre enalteço o síndico morador. Porque eu digo assim, gente, vocês acham que o síndico ele mora no prédio, ele está disponível 24 horas. E não funciona assim, Não, né? não mesmo, né? E outra situação também que eu quero aproveitar e explorar um pouco mais é como é que foram esses 12 anos, muitas transformações, muita tecnologia. Conta pra gente, assim, como é que foram esses 12 anos e como que evoluiu, assim, como profissão? Porque a gente vê, são infinitos assuntos, a gente que está envolvido realmente na área, não tem fim, vocês têm que estar o tempo todo, a tal da multidisciplinar. Então, o que acontece? A dinâmica hoje ela é muito grande. O que eu percebi nesses anos todos, houve algumas melhorias, em alguns aspectos favoreceu. O WhatsApp ele nos ajuda muito, em alguns momentos sim, em outros momentos não. Outra coisa que da evolução das atividades desde os meus 12 anos atrás, no início, junto com as contabilidades, os pagamentos eram feitos todos com cheque. Então, a contabilidade vinha com o boy atrás de mim, por causa dos condomínios, aquela dinâmica toda, né? Lembra-se que na época eu usava uma motinho? Sim, Eu tinha uma época que eu dava muito moto para cima e para baixo. Foi uma fase bem interessante da minha vida profissional. E o que eu quero dizer com isso? Tomava muito nosso tempo como síndico, sabe? Aquela responsabilidade de ir lá na contabilidade, assinar os cheques. Então, hoje, da parte da tecnologia, isso nos ajudou muito, né? O pagamento online, o próprio Pix. Porém, tem a contramão disto, que é o quê? O prestador de serviços hoje, porque tudo hoje é muito rápido, né? Então, o prestador de serviços, ele fez o serviço agora, finalizou, ele já manda a nota fiscal, já manda o Pix, e ele pensa que é tudo imediatamente vai ser feito o pagamento. Então, isso a gente também tem de doutrinar os prestadores de serviços, dizer para eles, olha, existe um tempo para que a contabilidade possa fazer esse pagamento. Na questão, assim, de um contexto geral, a dinâmica melhorou também com relação aos condôminos. Eu vejo assim que o acesso hoje também está melhor, principalmente para o síndico profissional, onde ele está sendo visto como um profissional. Hoje está havendo um respeito maior conosco, porque eu me recordo assim, de outras épocas, por você ser um síndico externo, ele muitas vezes é considerado como um funcionário do condomínio. Então, hoje essa linha do síndico profissional, não vou dizer funcionário, como um prestador de serviços, mas assim, que está envolvido diretamente com o condomínio. Hoje existe um respeito maior ao síndico, já nos veem mais como um profissional. Isso é o tempo que foi acontecendo. Ainda tem muitos condôminos que ainda preferem o síndico morador. E eu digo, gente, condomínio é uma empresa e como tal ela tem de ser vista. Então, o trabalho do síndico profissional ele é mais focado. Então, a gente tem essa preocupação da comunicação, de estar sempre passando as coisas com muita transparência. Até os próprios balancetes, hoje então nós temos contabilidades que têm um sistema já um pouco mais moderno, que facilita os balancetes, já estão tudo ali prontos, você já pode ver tudo que o condomínio gastou, todas as entradas e saídas. Então isso tudo é uma forma de comunicação, sabe? E aí vai ajudando até para montar esse relatório no final do ano para as Com assembleias. certeza, na previsão orçamentária, tudo muito transparente, sabe? E os síndicos, assim, que a gente percebe, assim, é um mercado em ascensão, os condomínios nesse sentido, mas tem que buscar muito conhecimento, tem que ter paciência, tem que ser um pouco psicólogo também. Então, esse lado assim que você está colocando, eu trago hoje assim muito presente no meu dia a dia. O que acontece? Eu sempre digo, ser síndico é uma função que realmente envolve muita paciência, muita tolerância. Eu aprendi muito nesses anos todos a ouvir mais, sabe? A gente, no dia a dia, por conta
das demandas, né? O que eu percebo bastante? Que você tem muita tomada de decisões o tempo todo. Então, as coisas elas acontecem com muita rapidez. Então, tem de ter esse cuidado. Eu trago assim comigo. Eu entrei num condomínio X, aconteceram coisas complexas naquele condomínio, algum vazamento, alguma situação mais grave. Resolvi. Eu saí daquele condomínio com aquela situação estressante e eu vou para o outro condomínio. E quando eu chego no outro condomínio, é um outro histórico, é uma outra situação e que eu não posso trazer os problemas daquele condomínio para aquele outro condomínio. Então, isso é muito dinâmico e tem de se ter realmente um autocontrole que em determinados momentos você respira fundo, Érica, vamos para o próximo condomínio, aquela situação, deixa ela lá, já está resolvida. É uma alta performance, né, Érica? Nossa. Tanto que a Érica, inclusive, faz bastante esporte, tudo porque tem que estar ali, a gente Sim, vê adrenalina. que, né? Eu uso assim uma expressão no meu dia a dia, o pessoal que convive comigo às vezes diz assim, ô Érica, tu vai sair para pedalar hoje? Eu digo, se eu não sair fazer um rolezinho, daqui a pouco eu tô me mordendo, né? Porque Sim, o estresse do trabalho, o esporte, ele tem um grau de importância muito grande para a minha vida, porque isso traz um pouco mais de leveza, eu pelo menos consigo trabalhar com alegria e não naquele ritmo de estresse, assim, porque é muito dinâmico, né? E aí o esporte, ele me tranquiliza, isso me ajuda bastante. Mais uma super dica da Érica aí, da comunicação e da resiliência. Com Érica, certeza. eu quero te agradecer muito, né, e te parabenizar, porque eu sou fã mesmo do seu trabalho, a gente acompanha há bastante tempo. Sim. E vai estar aqui em Balneário Camboriú, vai ter a Cindy Expo também, aproveitar aqui para falar para o pessoal que dia 23 e 24 de setembro, e a Érica vai ser uma das palestrantes para falar do mercado de alto luxo, alto padrão daqui da região. Então, mais uma vez, desejar muito sucesso. Obrigada. E convidar para estar aí com a gente e traz as informações também do que vai acontecendo nos condomínios, que às vezes o pessoal, só quem está ali, às vezes pode trazer também algumas informações do dia a dia mesmo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E para vocês que acompanharam até aqui o Condomínio no Conde TV, não esqueça de deixar aquele like, os comentários também. E acompanhem também o site da Condocasa, condocasa.com.br, que é um projeto singular aqui em Balneário Camboriú. Até mais!